Além da competência da União privativa, tanto material quanto legislativa, nós temos a competência material comum. Então, estamos saindo da competência em que só um ente está exercendo para entrar agora na competência em que mais de um ente da federação exerce conjuntamente. E essa competência material comum inclui os municípios, tá? Eu coloco aqui em vermelho municípios. Quando eu falo inclui, prevê expressamente no texto da Constituição os municípios, tá bom? Então, essa competência material comum, ou seja, competência administrativa, de realizar coisas, de adotar, né, ações visando atingir determinados objetivos previstos na Constituição, é exercido ao mesmo tempo pela União, Estado, Distrito Federal e municípios, previsto aí no artigo 23 da Constituição. É competência comum, não concorrente. Ah, Raul, por que você está falando isso? Porque é muito comum os estudantes e mesmo profissionais do direito confundirem competência legislativa concorrente com competência administrativa ou material comum. Não falem, estará errado, não falem competência legislativa comum e também não falem competência material concorrente, ok? Então, é competência material comum e competência legislativa concorrente. Então, vamos lá. Competência material comum entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, artigo 23 da Constituição Federal. O que nos diz o artigo 23? É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inciso 3º, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Vejam só, qual é a relação disso com a questão urbanística? Bem, proteção de obras, documentos, bens de valor histórico, artístico e cultural, aqui monumentos, inclusive, dentro das cidades, claramente aí questão urbanística, né? Não é uma disposição expressa, né, dizendo que sejam bens ou obras no ambiente urbano, mas, por óbvio, né, também esta norma cabe, se encaixa para a defesa, né, desses bens de valor histórico, destas obras e mesmo desses monumentos no meio ambiente urbano. Inciso 4º, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte ou de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Da mesma forma, né, que é a questão de, a mesma ideia de proteger, de preservar e pedindo, portanto, a saída desses bens, né? Então, vamos imaginar cidades históricas lá de Tiradentes, né, com aquelas belas esculturas do mestre Aleijadinho, claramente ali tombadas, protegidas, né, pelo município, provavelmente concorrentemente pelo Estado e certamente concorrentemente pela União Federal. Inciso 9º, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Então aqui já entramos numa temática direta, de menção direta da questão urbana, né? Numa importante função da cidade, que é a função da cidade de servir de habitação às pessoas. Então, construção de moradias, habitações, melhoria das condições habitacionais, quer dizer, a questão do zoneamento, a questão do planejamento, né, das moradias, né, das normas edilícias a respeito da construção de moradias, quer dizer, todas essas disciplinas, né, todos esses temas relativos à moradia estão aí contemplados. E saneamento básico. Nós temos, inclusive, como vocês sabem, uma outra disciplina, que é a disciplina Direito dos Recursos Hídricos e Saneamento Básico, justamente aí demonstrando a importância do saneamento básico, a essencialidade do saneamento básico, fornecimento de água, esgotamento sanitário, retirada da água servida, varrição de ruas, limpeza urbana e manejo, né, sustentável dos resíduos sólidos, a questão aí, portanto, do lixo nas cidades, claramente aí tudo contemplado dentro dessa ideia maior, desta competência material comum
entre União, Estado, Distrito Federal e municípios. Como vocês sabem, decorre dessa competência comum justamente a possibilidade de você ter a lei geral, por exemplo, na gestão de resíduos sólidos, que é a lei, da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e legislação específica nos estados e nos municípios, tá? Então, competência material ou administrativa comum. E aí temos a competência legislativa concorrente. Competência legislativa concorrente, não é competência, repito, legislativa comum, e sim concorrente, que, por disposição expressa da Constituição Federal, é dividida entre União, Estados e Distrito Federal. E aí, então, vem uma pergunta sempre. Raul, e os municípios? Então, os municípios não exercem concorrentemente essas competências legislativas? Pessoal, o texto constitucional de 88, infelizmente, tem esta imprecisão. Não só essa, como várias outras imprecisões. E aí a interpretação a respeito do texto da Constituição nos diz que, apesar de não haver uma menção expressa ao ente federativo, município, ou aos municípios, aqui neste dispositivo, no artigo 24 da Constituição, em razão do artigo 30, inciso 2º, que prevê a competência legislativa do município de suplementar a legislação, a lei federal, geral e a estadual, nós temos aí o reconhecimento de que esta competência também é legislativa, incluindo um município. Só que você tem que fazer o quê? Esse exercício de puxar o artigo 30, inciso 2º da Constituição. Ok? Então, nós temos a competência legislativa concorrente de forma expressa no texto entre União, Estado e Distrito Federal, mais uma interpretação sistemática, puxando o artigo 30, inciso 2º da Constituição, incluindo também o município. Tá bom? Então, essa competência legislativa concorrente em temas urbanísticos ou de política urbana, prevê o artigo 24, né? Compete à União, os Estados e o Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, primeiro, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Ah, a menção expressa a questão urbana, né? O direito urbanístico como competência legislativa concorrente. Só que aí, pessoal, quando você vai lá no artigo 30, também nos incisos 3º, 4º, você tem a previsão do município como ordenando, né, a realidade urbana local. E aí, então, obviamente, apesar de não haver esta previsão do direito urbanístico como uma competência também do legislativo, do poder legislativo, executivo, municipal, obviamente é uma competência legislativa concorrente em razão da aplicação dos dispositivos dos incisos do artigo 30, né, principalmente aqueles que prevêem, né, a disciplina jurídica por lei municipal expressa das questões urbanísticas. Além da previsão expressa do direito urbanístico, nós temos o inciso 7º, a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Vejam, esta é uma competência legislativa que decorre daquela competência material do dever de proteger, né, todo esse patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. E, finalmente, inciso 8º, a responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Aqui estamos no campo específico da responsabilidade ambiental e urbanística também. E aí, pessoal, o que é importante a gente relembrar em relação à competência legislativa concorrente. Sempre, guardem isso. Na competência legislativa concorrente, eu tenho regrinhas nos parágrafos do artigo 24 que eu preciso entender. Quais são essas regrinhas? Primeira delas, parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, ou seja, no âmbito disso que está citado no artigo 24, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Aquela ideia das normas gerais, aquela ideia, portanto, das diretrizes maiores, do cuidado, da atenção ao chamado interesse nacional maior.
Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados, ou seja, os Estados poderão suplementar, somar o exercício da sua competência própria a essas normas gerais, respeitando, portanto, as normas gerais. E a ideia sempre, pessoal, de que as normas gerais nacionais editadas pela União Federal, elas constituem um mínimo, entre aspas, existencial. Ou seja, o Estado, o município, não vai poder, no pretexto de legislar no seu interesse local, no seu interesse regional, reduzir a proteção jurídica que está nas normas gerais. Jamais reduzir. Mas aí você pergunta, e aumentar? Aumentar pode. Então, o mínimo existencial, o mínimo de proteção jurídica está na norma geral. Perceberam? E aí, então, os estados e o município, o Distrito Federal também, por óbvio, vai poder legislar para detalhar a norma geral no seu interesse, seja ele regional, estadual, distrital ou local, municipal, sem ferir as balizas, os limites da lei nacional. Ou seja, podendo agregar, podendo, né, criar um plus, né? Podendo disciplinar a mais, jamais a menos, jamais diminuindo a proteção da norma geral. E aí, então, temos os parágrafos 3º e 4º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, ou seja, inexistindo, aí outra imperfeição do texto constitucional, né? A terminologia correta seria inexistindo lei nacional, porque lei nacional é aquela que dispõe sobre, né, todos os entes da federação. E lei federal é aquela que dispõe especificamente no interesse da União Federal, né? Então, a gente faz na doutrina essa diferenciação. Então, inexistindo a lei nacional, inexistindo essa lei que vai preservar, que vai cuidar, que vai atender, disciplinar o interesse nacional geral, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, o estado não tem limite. Percebeu? E aí, não havendo, por decorrência lógica disso, uma lei estadual, o município também não tem limite, né? A ideia da competência suplementar é essa. Como você tem, pela predominância do interesse, a União Federal com o interesse maior, o interesse intermédio, intermediário do Estado, depois o interesse local do município, se não existir lei específica, seja estadual ou federal, o município está livre para disciplinar como quiser. Perceberam? Aí, então, se fecha esta lógica, né, da competência legislativa concorrente com o parágrafo 4º desse mesmo artigo 24, que nos diz a superveniência de lei federal, ou seja, a lei federal vem depois, a lei nacional, como eu disse, né, seria aqui melhor citado, a lei nacional, vindo depois, ou seja, sendo superveniente, sobre normas gerais, suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Aquilo que nós acabamos de falar, né? Aquilo que está na lei local, seja ela estadual ou mesmo na lei municipal, que contraria a lei geral, prevalece a lei geral. Raul, mas por quê? Ora, acabamos de falar, porque nós temos o princípio da prevalência do interesse. O interesse nacional deve prevalecer sobre o interesse regional, interesse regional sobre interesse local. Tudo bem? Então, as regrinhas para o exercício de competência legislativa concorrente são essas aí colocadas no parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 24 da Constituição. Tá bom? Então, tudo isso daqui nós, em alguma medida, já falamos lá para o direito ambiental. Raul, aquilo que foi falado para o direito ambiental serve aqui no direito urbanístico? Exatamente. A mesma coisa. Tá? O direito urbanístico, até porque o meio ambiente urbano, repito, é meio ambiente, né? Também faz parte do chamado meio ambiente artificial e, muitas vezes, meio ambiente cultural, né? Se você tem, como nós vimos aí, obras de arte, de interesse histórico, assim por diante. Tudo bem até aqui? Continuando, então. Competências ainda constitucionais urbanísticas do Estado, né? A competência
que a Constituição está nos prevendo lá no artigo 25, está nos ofertando lá no artigo 25, que é exclusiva. Você falou para mim que exclusiva é diferente de privativa, né? Exclusiva é aquela que não pode ser delegada. Privativa pode ser delegada. Delegada por lei complementar, diz lá o parágrafo único do artigo 21 da Constituição, para outros, em assuntos específicos, para outros entes federativos. Aqui, no artigo 25, nós temos competência exclusiva. É uma competência exclusiva que, pela tradição das constituições brasileiras, sempre foi colocada na mão dos estados, tá? Há uma discussão doutrinária, pessoal, sobre se esta competência legislativa exclusiva, ela, ao ser mantida na Constituição de 88, ou foi da forma mais adequada ou não, né? Por quê? Porque antigamente, nas constituições anteriores, os municípios eles não detinham a mesma autonomia que o município, após a Constituição de 88, né, possui. Mas por uma questão de tradição, né, foi mantido nas mãos, né, foi mantida nas mãos dos estados a competência para, mediante lei complementar, parágrafo 3º do artigo 25, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Veja, né? Aqui nós estamos e vamos estudar esse tema, pessoal. Isso está previsto aqui na minha programação, lá no final do nosso curso, lá na altura de novembro, né? Nós vamos estudar o Estatuto da Metrópole, vamos estudar esse fenômeno, né, da cooperação entre os municípios, né, esse fenômeno da aglomeração, né, da junção de zonas urbanas, né, de conurbação, que muitas vezes ocasionam esses fenômenos aqui citados, né, de aglomerações, de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, todas elas com as suas definições próprias e com uma disciplina específica que é a lei, né, chamada de Estatuto da Metrópole. Portanto, aqui estamos diante da competência exclusiva dos estados para dispor, criar, instituir as regiões metropolitanas, micro-regiões e aglomerações urbanas, para melhor aí, portanto, disciplinar o seu interesse regional, tá? Então, a temática região metropolitana e as suas co-irmãs, aglomeração urbana e micro-regiões, nós vamos verificar mais à frente, mas estamos aqui citando dentro da ordem urbanística constitucional como uma competência exclusiva, repito, não privativa, que não pode ser delegada a outro ente federativo, mas exclusiva dos Estados-membros. E aí, então, fechamos aqui, né, esta ideia das competências, o sistema das competências, com as competências administrativas e legislativas privativas do município, né? É interessante que você tem, no texto constitucional, uma definição assim: compete à União como competência material. Depois, compete à União legislar sobre. Competências, portanto, da União. Depois você tem, compete aos estados, administrativa. Compete aos estados, juntamente com a União, Distrito Federal, legislar sobre. Depois você tem um artigo só que nos dois reúne competências legislativas e administrativas de quem? Dos municípios. Esse é o artigo 30. Então, no artigo 30, nós temos, compete aos municípios, primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Ora, questão urbana é interesse local. 2, ou segundo, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Aqui eu puxo um balãozinho, né? Observar o artigo 24, parágrafos, aquelas regrinhas que nós já acabamos aqui de comentar, né? Quando não houver lei geral, ou estadual ou municipal, você tem ampla liberdade para o município. Vindo lei estadual ou geral que contrarie, afasta a aplicação da norma local. Então, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Quarto, criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Distrito é uma
divisão do município, é uma divisão, né, do perímetro urbano. Quinto, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão serviços públicos de interesse local, incluindo de transporte coletivo, que tem caráter essencial, então menção aí clara, né, ao transporte como parte aí da questão urbanística. Oitavo, promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Aqui a definição explícita da questão urbana nas mãos do município. É ele, município, e não os estados, e não a União Federal, que deve promover, né, sempre o adequado ordenamento territorial. Né? Ordenamento, conjunto, a ordem urbanística municipal, né, o conjunto de normas municipais para planejar e para dispor o controle do uso, do parcelamento, ocupação do solo urbano, inclusive o direito também de construir, né? E, finalmente, inciso 9, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. Aqui você tem, né, uma outra competência aí, em que, apesar de estar definida como privativa, você tem uma relação aí com a União, Estado, no exercício também de competência protetiva. Ok? E aí, então, nós temos... Pois não? Uma dúvida? Pois não. Nesse âmbito da competência do município, então não existem para os municípios aquela cláusula geral do parágrafo 1º do artigo 25, que existe para os estados, é isso? No 25 ou do 24? No 25, se não me engano, que ele fala, são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Não existe um dispositivo não, isso. Municípios. Não tem, exato. Você tem aí a definição expressa da competência do município, né? Mas qual o critério que vai ser utilizado aí? O inciso 1º do 30 no interesse local. Então, você tem a definição, né? Quando você estiver diante de conflito de competência, você vai ter a definição do que é a competência do município pela interpretação do que é interesse local, pelo inciso 1º do artigo 30. Ah, entendi. Obrigado. Tá bom? E aí, então, nós temos, né, aqui o apontamento, a conclusão da professora Daniela Campos Libório de Sarno, dizendo o seguinte: na verdade, a instância local é quem detém a competência material e legislativa para realizar a política urbana, conforme determina o artigo 182 da Carta Magna. Significa dizer que o Poder Executivo Municipal tem um papel de grande importância, diz ela, insubstituível até, na realização e concretização da organização e adequação do espaço urbano, dentro de princípios e diretrizes que tragam um desenvolvimento equilibrado e saudável para a população. Bem, resumindo esta anotação da professora, né, de toda essa discussão a respeito da ordem urbanística constitucional, você pode, então, concluir o quê? E ela está aqui concluindo, que a proeminência, que a ordem urbanística constitucional, ela está, em grande medida, depositada nas mãos de quem? Da União, estados ou municípios? Né? Na mão ou nas mãos dos municípios. É ao município o papel preponderante no exercício dessas competências, né, urbanísticas, ok? E aí, então, para fechamento aqui desta ordem urbanística constitucional, né, para que nós visualizemos, nós temos aqui claramente isso realçado novamente no artigo 182 da Constituição Federal, quando nos diz que a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal conforme diretrizes gerais fixadas em lei, né, essas diretrizes gerais, o Estatuto da Cidade, né, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. E aí, então, vem, né, justamente nos parágrafos, pessoal,
do artigo 182, nos apresentar a Constituição Federal os instrumentos maiores, né, para a gestão urbanística feita pelo município, né? Então, a previsão expressa no artigo 182 do Poder Público Municipal que vai se exteriorizar essas competências por esses instrumentos. Primeiro deles, parágrafo 1º, o plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e, portanto, optativo, né, para as menores de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Então, o plano diretor aqui colocado como a lei maior no município. Parágrafo 2º, a propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Aí colocado, portanto, que o plano diretor é quem vai dar as balizas, como falamos na aula passada, os limites do direito de propriedade, vai aí, então, desenhar esta função social da propriedade urbana. Parágrafo 3º, as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Aqui, a previsão do instrumento da desapropriação de imóveis urbanos também, né, na ordenação da política urbana municipal. E depois, né, alguns instrumentos em que você tem uma previsão facultativa, né? Olha, é facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica, lei municipal, para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, Estatuto da Cidade, do proprietário do solo urbano não edificado, ou seja, daquele solo urbano que está ali por especulação, que não está cumprindo a sua função social da propriedade, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, que force ele a cumprir a função social da propriedade, sob pena sucessivamente de, primeiro, parcelamento ou edificação compulsórios, ou seja, se obrigar que se faça o parcelamento da gleba, o loteamento da área, ou que se construa sobre aquele lote. Segundo, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, à medida que não for, né, utilizada, não for edificada, não for parcelado o solo, a imposição de uma tributação no tempo cada vez maior para se desestimular, né, esta postura, esta conduta de não atendimento da função social da propriedade. E, finalmente, né, no limite, como maior, vamos assim dizer, instrumento ou sanção para que haja, né, para que se promova o proprietário a função social da propriedade, a desapropriação, com pagamento mediante títulos da dívida pública, de emissão previamente aprovado pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Ou seja, a desapropriação com uma disciplina própria, né, da desapropriação urbanística, o que depois você vai verificar conosco nos próximos encontros, né, está também disciplinado aí no Estatuto da Cidade. Veja que interessante, o capítulo 2º da Constituição da Política Urbana está dentro do título 7º, né, que lida justamente, né, que dispõe sobre a ordem econômica e financeira no texto constitucional. E aí, finalmente, ainda da ordem urbana, no artigo 183, nós temos aí um instrumento específico, né, do uso capião, né, ou da uso cápio no meio ambiente urbano. É que temos à disposição aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo 1º, o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem e à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. Parágrafo 2º, esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Parágrafo 3º, os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Aqui uma disposição sobre os imóveis públicos, né, no meio ambiente urbano, como também no meio ambiente rural, que não são usucapíveis, né, não são objeto de uso capião. E aí, então, nós temos, fechando este título, né, da ordem econômica e financeira,
temos aí o capítulo 3º da Ordem Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária e o capítulo 4º do Sistema Financeiro Nacional. Portanto, aí demonstrando, né, que a questão urbanística se inclui dentro também do que nós chamamos de direito econômico, né? Ou seja, a questão urbanística é uma questão que está afeta a economia do nosso país. Bem, pessoal, esta é então, né, a abordagem até aqui, né, dessas competências constitucionais urbanísticas, né? E aí, para nós visualizarmos melhor, neste slide, o que eu faço, né? Eu faço aí um resumo. Repartição da competência urbanística, né? Para reforçarmos, então, tudo isso que já analisamos. Na Constituição Federal, essa repartição ela é mais precisa do que nas constituições anteriores, né? E aí na União nós temos as normas gerais de urbanismo, né? Normas gerais. Temos também aí o Plano Urbanístico Nacional, os planos urbanísticos macro-regionais, os artigos 21, inciso 20, 21, 24, primeiro e parágrafo 1º, todos da Constituição. Os estados com as normas urbanísticas regionais, entenda aí, ordenação do território estadual, né, suplementares às normas gerais da União, artigo 24, primeiro e parágrafo 2º, e o Plano Urbanístico Estadual, de regiões do Estado, com coordenação urbanística diária. Temos aí, então, um resumo, tá? Disso tudo que a gente aí abordou. E os municípios, como eu disse para vocês, com a política de desenvolvimento urbano, aí expressamente no artigo 182, objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. E no artigo 30, inciso 8º, né? Essas são as disposições constitucionais que você tem que interpretar conjuntamente, emendar, promover o adequado ordenamento do seu território, mediante o planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, elaborando e executando para tanto o plano diretor, que também, conforme nós já acabamos de verificar, é citado lá no artigo 182 da Constituição. E aí o professor José Afonso da Silva, no seu Manual de Direito Urbanístico, nos diz: a competência municipal não é meramente suplementar de normas gerais, federais ou de normas estaduais, pois não são criadas com fundamento no artigo 30, inciso 2º. Trata-se de competência própria que vem do texto constitucional. O que ele quer dizer, né? Quando você tem a disposição lá do artigo 30, inciso 8º, você tem disposições também no artigo 182 específicas do município. Então, você não tem apenas, né, a competência legislativa ou competência administrativa também municipal, meramente suplementar. Você tem competências efetivamente dos municípios na questão urbano-urbanística. E aí, né, a conclusão dele, em verdade, as normas urbanísticas municipais são as mais características, porque é nos municípios que se manifesta a atividade urbanística na sua forma mais concreta e dinâmica. Por isso, as competências da União e do Estado esbarram na competência própria que a Constituição reservou aos municípios, embora estes tenham, por outro lado, que conformar sua atuação aos ditames, diretrizes e objetivos gerais do desenvolvimento urbano estabelecidos pela União e as regras genéricas de coordenação expedidas pelo Estado. Então, você percebe aí que o professor está concluindo exatamente aquilo que já foi aqui colocado, que, em termos de ordem urbanística constitucional, né, título desta nossa conversa de hoje, né, em termos de ordem urbanística constitucional, a Constituição Federal coloca a proeminência, né, na mão dos municípios. Entretanto, nós temos que temperar esta competência municipal, as disposições constitucionais municipais, com diretrizes gerais federais e diretrizes regionais estaduais, né? Por exemplo, na questão das regiões metropolitanas, da própria lei nacional sobre o Estatuto da Metrópole, sobre as regiões metropolitanas, você vai ter aí limites de atuação dos municípios, tendo em vista as disposições expressas nesta lei, né, nacional, Estatuto da Metrópole, que vai atingir, portanto, os municípios que estejam nessa região metropolitana. Então, aí a demonstração de que a competência é, em primeiro lugar, reservada, conferida
prestigiado ao município, entretanto, com essas balizas, né, das leis gerais e das leis regionais, né, dos estados.